Olá, amigos e irmãos. Nós vamos continuar falando sobre a unidade da igreja. A palavra de Deus diz que Jesus, no princípio era o verbo, a palavra. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. No princípio era o verbo a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas foram criadas por Jesus, e nada do que foi feito se fez, diz a própria palavra. No princípio, bem distante, Jesus era a palavra invisível, mas esta palavra progrediu na sua evolução em direção ao homem, isto é, na revelação ao homem. Esta palavra progrediu e se tornou carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Está escrito aqui também. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a palavra antes invisível se tornou visível num homem individual chamado Jesus de Nazaré. Mas a revelação continua, progrediu em direção ao homem. Não mais a palavra invisível, não mais o homem individual, mas agora o homem coletivo. Porque Jesus foi morto, ressuscitou, se tornou o Espírito, está escrito aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Então, o Espírito agora progrediu na sua revelação em direção ao homem e se tornou um homem coletivo chamado igreja. Agora Jesus é a igreja. O Espírito veio não sobre um homem, mas sobre um grupo de pessoas. E agora está em toda a terra, agora está em todas as cidades, trazendo para cada cidade um homem coletivo para tomar conta, para tomar a terra de Satanás através da igreja. Então, no homem coletivo, Jesus está atuando hoje, como ele atuou como verbo invisível. Toda a criação foi feita por Cristo. Depois, a salvação foi efetuada pelo homem individual. Então, hoje, acontece uma coisa interessante. No primeiro momento, você recebe Jesus como seu Senhor. Você recebe Jesus para dentro de você. E no segundo momento, Jesus recebe você para dentro dele, através da igreja. Seria mais ou menos para ilustrar. No primeiro momento, você chega ao rio e bebe um pouco da água do rio. Mas, de repente, você entra para dentro do rio. Então, no primeiro momento, você recebe Jesus. O próprio Jesus disse que viria e faria morada em nós. Mas, quando a Bíblia fala da igreja, diz que todos somos batizados para dentro do Espírito. Batizar significa mergulhar. Então, nós somos mergulhados. Isso está em 1 Coríntios 12, versículo 12, 13. Diz: porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito e no mesmo corpo. Isto é, para dentro do Espírito de Cristo. Você recebe Cristo dentro de você e depois, através do corpo coletivo, a igreja, Jesus recebe você num só corpo. Então, em uma cidade, a igreja é Cristo em um corpo coletivo. Então, meu amado irmão, o que é uma denominação? É uma forma deformada de igreja. A denominação prega muitas coisas bonitas, mas o erro maior, capital, imperdoável, é a divisão. É a divisão. Então não pode haver divisões. O reino é unido. Como o Senhor vai levar para o seu reino um pessoal briguento, um pessoal que não se tornou um, que não aprendeu com ele, que não se tornou a sua estatura? Porque nós somos predestinados no Espírito de Cristo a sermos conforme a sua imagem e semelhança. O Senhor disse: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. O Senhor quer um povo humilde, um povo que renuncia, cada um renuncia o seu próprio eu para se tornar coletivo. No começo, para se adorar Deus, se adorava através da criação. Os céus manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o homem ouvia Deus, a palavra dos profetas, amava a palavra. Ó, como eu amo a sua lei, diz os Salmos, como eu amo seus estatutos. Tudo palavra, invisível. Mas quando Jesus chegou, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, amar a Deus era amar Jesus. Obedecer a Deus era obedecer Jesus. Mas os judeus ficaram com o Cristo Verbo. Desprezaram o Cristo que estava entre eles, ao lado deles. Jesus podia ser tocado, podia ser visto, conhecido. Eles não quiseram. Eles ficaram com o Cristo Verbo do passado e esqueceram a revelação presente. Hoje a história se repete. Hoje a história se repete. Um pequeno grupo está com o Cristo Igreja, porque a revelação maior é Jesus no corpo coletivo. Mas as denominações, por não ter a revelação de Deus, está com o Cristo da Galileia ainda. Com o Cristo que ressuscitou Lázaro, com o Cristo que morreu na cruz. Não, nós estamos com o Cristo vivo que reina hoje. Já está começando o seu reino. A unidade dos crentes é uma demonstração, é uma expressão do reino. Esse reino vai continuar com pessoas unidas, com pessoas que amam a igreja, que amam o reino, que amam o Senhor da igreja. Então, a revelação hoje, se você disser que tem a revelação de Deus, você ama a igreja, você ama a unidade da igreja. Por quê? Porque Jesus está na igreja. Ele já não está mais lá na Galileia. Tudo que fala sobre Jesus na Bíblia é a história por onde ele passou. É um documento mostrando que ele esteve ali. Ele esteve ali, mas não está mais. Ele não está mais lá no túmulo de Lázaro. Ele não está mais no Monte Calvário, na cruz crucificado. Ele não está mais no túmulo. Ele saiu, ressuscitou, se tornou o Espírito e veio. E onde ele está agora? Aonde Jesus está? Está aqui, agora, na igreja, no seu corpo coletivo. Meu querido irmão, você precisa sair da denominação. A denominação é uma forma deformada, divide a igreja, não fala da unidade, não fala do Cristo presente agora. Como é que se ama Deus agora? Amando o irmão. A Bíblia diz, se você ama a Deus, diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque como você vai amar a Deus sem amar o irmão que você vê? O irmão é o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo está em cada irmão. Jesus mesmo disse, quando vocês fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quando Paulo perseguia a igreja, pensou que estava perseguindo um bando de desocupados, um pessoal estranho, com uma religião estranha, falando coisas estranhas. Mas no caminho de Damasco ele encontrou com o próprio Jesus. E Jesus lhe perguntou, por que me persegues? Ele não perguntou por que você persegue os crentes, os cristãos. Por que você me persegue? E Paulo então teve a revelação de que Cristo é a igreja. Jesus é a igreja. Você ama Jesus, então você ama a igreja. A igreja é uma unidade, não as denominações, não as divisões. As divisões são uma aberração, algo contrário à natureza da unidade. Meu querido irmão, saia das denominações, venha para a cidade onde está a igreja é uma só. Venha ser uma unidade com todos os irmãos na igreja do Senhor. Amém.